do verso 57 ao verso de número 64. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Amados irmãos, os salmos, eles constituíam um antigo inário, inspirado por Deus, o inário do povo de Israel, que definia ali como o povo deveria adorar de maneira adequada o Senhor. E quando nós olhamos para os salmos, nós contemplamos ali as mais variadas situações que o povo enfrentava, contemplamos os mais variados sentimentos por parte do salmista. De maneira mais específica, quando nós olhamos para o Salmo 119, nós vemos algumas intenções do salmista aqui. Entre elas, exortar os filhos de Deus a seguir uma vida de piedade e santidade, bem como também prescrever a norma e realçar o verdadeiro culto a Deus, de modo que os fiéis possam se devotar de maneira intensa ao estudo da lei. Em associação a isso, o salmista ele combina muitas promessas do Senhor com o propósito de animar os adoradores a viverem de modo mais justo e piedoso. E, ao mesmo tempo, ele introduz queixas a respeito dos ímpios em relação à lei de Deus. Então, veja, quando nós olhamos para esse salmo aqui, nós vemos que há uma exortação para que o povo viva de maneira mais piedosa, para que o povo considere a palavra de Deus, considere o Senhor, e então possa, sim, agradá-lo. Nós vamos destacar aqui algumas coisas, meus irmãos, entre elas, a postura devida do servo do Senhor diante dele, a postura devida diante de Deus. Qual é a postura devida nossa, como crentes em Cristo, diante de Deus? Nós vamos ver aqui alguns elementos para isso. De acordo com o salmista, um desses elementos é a obediência. Quando nós notamos os versos 57 e 60, nós lemos o seguinte: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. No verso 60, ele diz: Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Uma ideia bem presente nesses dois versos é aqui a do guardar as tuas palavras ou mandamentos. Essa ideia de guardar aqui significa manter algo que é para ser mantido, algo que é para ser preservado, observado. A Bíblia, na versão King James atualizada, ela elucida essa palavra, traduzindo-a por obedecer, fazendo alusão à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. Então veja que o salmista aqui, ele foca que a obediência, ela é importante. Guardar os mandamentos de Deus, a sua palavra, os seus preceitos, observá-los, preservá-los. E essa é uma das reações devidas do crente, a obediência àquilo que o Senhor nos diz. No verso 60, nós vemos que a maneira adequada pela qual nós devemos obedecer ao Senhor é com diligência. Ele diz: Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Veja que essa é a maneira devida de nós obedecermos a Deus, com diligência. Não é procrastinando, não é se demorando em obedecer, mas com diligência.
Não há espaço para a negligência aqui. Nós não devemos ser relaxados ou reincidentes na prática do pecado. O homem sábio, uma pessoa sábia, sensata, a partir do momento que ela contempla os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela vai se apressar em obedecer essa palavra. Ela não vai deixar para depois, ela vai assumir agora o compromisso de obedecer ao Senhor. Ela não vai deixar para depois, ela não vai agendar uma data para então começar a obedecer a Deus. Ela vai se apressar. Ela entendeu aqui o que é a vontade de Deus, o que o Senhor está ordenando, então ela vai se apressar em obedecer ao Senhor. Então veja, que se nós formos sábios, uma das coisas que nós iremos fazer é sermos obedientes ao Senhor. O ensino da obediência é algo recorrente, meus irmãos, ao longo de toda a Escritura, visto que o povo de Deus, infelizmente, com frequência, precisa ser lembrado e relembrado que eles devem ser obedientes, que eles devem observar os mandamentos divinos, que devem observar os preceitos do Senhor. Nós precisamos ser lembrados frequentemente. E o que eu tenho para dizer para os irmãos não é nada novo. Eu estou relembrando aos irmãos de verdades importantes que nós precisamos ser alertados, obedecer ao Senhor. Jesus, ele nos mostra isso em João 14, versículo 23 e 24. A importância da obediência. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E vivemos para ele e faremos nele morada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Um outro texto é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que é bem conhecido, que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Na versão ali do telão diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Vejam, meus irmãos, que uma das coisas necessárias, das posturas necessárias diante de Deus, um desses elementos, é a obediência. Deus, ele requer de nós a obediência. Então, um crente, quando ele está diante do Senhor, ele deve considerar isso. Esses textos aqui, meus irmãos, são apenas uma amostra que a palavra do Senhor nos revela do que é devido quando o assunto é os mandamentos de Deus. O que é devido é a obediência. Como filhos de um Pai Celestial, que é dono de todas as coisas, que é Senhor do universo. A única postura que nós deveríamos ter em relação a esse Deus é a obediência. É observar os seus mandamentos, é manter aquilo que ele diz, é observar aquilo com diligência. Não de maneira descuidada, não de maneira a que você procrastina, deixa para depois, não. Mas de maneira cuidadosa, de maneira esmerada. Quando você entende ali que aquilo é a vontade do Senhor para a sua vida, você não vai ficar pensando, você vai fazer. Porque o Senhor é digno de obediência. Ele tem autoridade sobre nós. Então, um homem sábio, quando entende essa palavra, ele obedece. Então, um dos elementos, meus irmãos, para essa postura devida diante de Deus, obediência. Uma segunda coisa que o salmista coloca aqui, quando nós olhamos para os versos 58 e 59, é o arrependimento. É o sentimento de contrição. Quando ele olha para a sua vida diante de Deus, ele tem esse sentimento de contrição. Ele tem ali o arrependimento em relação ao pecado. Olhem comigo os versos 58 e 59. Ele diz: imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Veja que uma segunda coisa que nós podemos notar aqui, um segundo elemento para essa postura de vida que nós devemos ter diante de Deus, é o arrependimento. Nós olhamos aqui, nas palavras do salmista, um tom de contrição, um tom de arrependimento. E ele vai ao Senhor implorar
a graça. Ele vai rogar ao Senhor a compaixão. Então veja que a posição do adorador em relação ao seu estado é buscar em Deus o perdão necessário. Veja que o salmista ele inicia o verso 58 com uma súplica, quando ele diz que implora de todo o coração a tua graça. Quer dizer que ele literalmente, ele suplica por isso, ele deseja ardentemente por isso. O que temos aqui é um homem que, por meio dos presentes do Senhor, da sua palavra, ele reconhece que ele precisa de perdão, do perdão divino. Ele sabe que ele não é digno de nenhuma maneira de algum benefício da parte de Deus. Ele sabe disso, ele reconhece isso. E então ele se volta para o Senhor suplicando o seu perdão, suplicando a sua graça. Porque é no Senhor que ele vai encontrar essa graça, esse perdão que ele tanto almeja. Porque ele reconhece que ele é pecador. E na segunda parte do verso, nós vemos de maneira mais vívida o sentimento do salmista. Ele fala: compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Meus irmãos, essa palavra compadece-te de mim é uma palavra que era usada quando um inimigo, por exemplo, queria pedir o perdão da pessoa que lhe ofendeu. Então, era nesse contexto que essa palavra era usada. De maneira que nós podemos observar aqui que o sentimento dele, o reconhecimento dele em relação ao pecado, era algo tão vívido, algo tão intenso, que ele se via como um inimigo de Deus, como um infrator da lei de Deus, como uma pessoa que pecou contra Deus, que se rebelou contra Deus. Era esse sentimento dele. Então, ele vai ao Senhor e ele suplica por perdão. Ele reconhece, meus irmãos, a seriedade do pecado, a ponto de se portar como se fosse um inimigo, buscando um perdão da parte ofendida, que no caso é Deus. Então veja, o pecado é algo tão sério, o pecado é algo tão mal, que nós deveríamos ter esse mesmo sentimento. Sentimento de pessoas que quebraram a lei de Deus, que ofenderam a Deus, que se rebelaram contra Deus e que por isso precisa se voltar para o Senhor e pedir o seu perdão. Pedir que Ele seja gracioso para conosco, que somos pecadores. Depois nós contemplamos alguém que faz uma reflexão a respeito da sua vida. Ele diz: considero os meus caminhos. E logo após ele fala: volta os meus passos para os teus testemunhos. A ideia aqui da palavra voltar os passos, é a ideia de que uma pessoa estava caminhando por um caminho errado, que ela começou a se desviar, e agora ela vai andar de maneira contrária ao caminho errante que ela estava. Ela vai andar no caminho da vida, no caminho correto. Se ela estava no caminho da morte, no caminho do pecado, ela vai voltar para trás. Ela vai para outro caminho, totalmente diferente do que ela estava andando. Então, o que nós contemplamos aqui, meus irmãos, é um homem que reconhece seu estado de pecado e que está disposto a mudar a sua vida, a andar de maneira contrária aos seus pecados. E é por isso que ele diz que volta os seus passos para trás. Nós vemos um homem aqui que reconhece seu pecado, ele suplica o favor divino, ele tira de si todo o orgulho, toda altivez, toda vaidade, e ele vai em direção àquele que de fato pode mudar a sua vida. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Nos despedir de qualquer orgulho, de qualquer vaidade, de qualquer altivez, reconhecer os nossos pecados e nos voltarmos ao Senhor, pedindo o seu perdão e a sua ajuda para andar de maneira contrária ao pecado. Então, quando nós pensamos aqui na vida do adorador e na vida que ele deve ter perante Deus, nós contemplamos a obediência, contemplamos também o arrependimento, a contrição quando a pessoa peca. A gente comentou aqui certa vez, nessa semana, que quando uma pessoa ela já não se arrepende dos seus pecados,
quando nada mais lhe incomoda, quando sermão após sermão é ouvido, é escutado, e a pessoa não se incomoda, entra por um ouvido e sai pelo outro, aquela pessoa ela está num estado terrível, terrível, de insensibilidade, visto que ela não se incomoda mais. Isso é a pior coisa que pode acontecer com alguém, ter a mente cauterizada, não dói mais. Ela ouve o sermão toca na ferida dela, mas ela não sente mais. Veja, meus irmãos, que Deus nos livre de algo assim, de sermos insensíveis em relação à palavra de Deus, que confronta o nosso pecado, que confronta a nossa vida errada. Então, quando nós não mais temos esse sentimento de contrição, de arrependimento em relação aos nossos pecados, então nós estamos num estado triste, terrível. Então, um crente, um cristão genuíno, ele deve reconhecer os seus pecados e ele deve buscar o perdão do Senhor. Buscar o perdão do Senhor. Uma terceira coisa, meus irmãos, que nós podemos notar aqui, dessa vida que nós devemos ter perante o Senhor, é uma vida que tem comunhão. Comunhão. Nós podemos observar isso por meio dos contrastes que é feito nos versos de número 61 e nos versos de número 63, quando o salmista diz: laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Verso 63 diz: companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então vejam que o salmista, ele faz um contraste nesses dois versos. No verso 61, nós podemos notar a ilustração de um homem amarrado para então ser levado a um lugar que ele não gostaria, denotando assim uma ação maligna daquelas pessoas que são pedras de tropeços para os servos de Deus. Os perversos aqui mencionados no texto são pessoas de caráter corrompido e que querem de maneira determinada fazer os servos do Senhor pecar, para que os servos do Senhor pequem contra ele. Então veja que tem essas pessoas que estão determinadas a fazer isso, e o salmista ele faz um contraste posteriormente dos perversos para os companheiros daqueles que amam os preceitos do Senhor. Mas vejam, meus irmãos, que mesmo diante das investidas dos ímpios, o objetivo deles não é alcançado, visto que o salmista, ele não esquece da lei de Deus. Fato esse que nos lembra de palavras anteriores do autor, quando ele diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então percebam que por mais que haja essa investida dos perversos, o servo do Senhor, ele não se esquece da lei de Deus, e ele continua firme. Então, quando nós olhamos para o verso 61, o sentimento é de repulsa para com a atitude daqueles que procuram levá-lo para o mau caminho. Só que o verso 63 apresenta uma reação totalmente diferente. Nele nós vemos alguém que tem grande prazer em estar rodeado por aqueles que têm o mesmo propósito que ele, que é o quê? Guardar os preceitos do Senhor. Então, enquanto que em relação aos perversos, ali o salmista ele resiste às suas investidas, em relação àquele que guardam a lei do Senhor, ele tem prazer de estar na companhia deles. O salmista ele se apresenta como companheiro, que quer dizer associado ou unido àqueles que temem a Deus. Diferentemente, meus irmãos, daquelas pessoas que se unem pelo seu pecado, pelo mal que fazem, o salmista aqui, ele mostra que o servo do Senhor deve procurar estar junto de pessoas que podem auxiliá-lo na sua caminhada em santidade. Então, se tem pessoas que se unem para fazer o mal, que se unem por causa do seu pecado, o crente, ele faz o contrário. Ele se une com pessoas que podem ajudá-lo na sua caminhada cristã. Ele tem prazer em estar rodeado de pessoas que podem, de alguma maneira, contribuir
na sua caminhada. É com essas pessoas que ele deve buscar se associar. Então veja que essa fraternidade que tem como interesse compartilhado aqui de buscar temer ao Senhor, de guardar os seus mandamentos, isso, meus irmãos, não pode faltar nas nossas vidas. Nós precisamos de outras pessoas que possam nos ajudar, nos auxiliar na nossa caminhada. Nós precisamos. O cristianismo, ele é uma religião comunitária, não é isolada. Nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar. Talvez você pense que é forte para viver sozinho. Não. Nessa comunidade, todos precisamos uns dos outros para nos auxiliar. Nós precisamos de alguém, meus irmãos, mais maduro que nós, pessoas que possam, de alguma maneira, contribuir na nossa caminhada cristã. Tanto que nós lemos em Hebreus 10, 24 e 25, esses famosos versículos que diz: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Percebam, meus irmãos, que é de grande valia para o crente, para o cristão, ter a cooperação dos seus irmãos nessa caminhada. E o salmista, ele sabia disso. Então, enquanto que de um lado ele resistia aos perversos, às intenções dos perversos, ele tinha prazer em se associar àqueles que guardam a lei de Deus. Nós também devemos ter esse prazer de ter essa comunhão, de ter essa fraternidade, de vivermos em comunidade. Então, quando nós pensamos na nossa vida diante de Deus, um fator necessário também, meus irmãos, é a comunhão. Por fim, uma outra atitude é requerida de nós. Uma outra atitude é requerida de nós quando nós olhamos para parte desse salmo aqui. Os versos 62 e 64 diz assim: levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Nós olhamos aqui o salmista com a palavra de louvor, de gratidão ao Senhor. Então nós percebemos que a gratidão também é necessária nas nossas vidas. Nós olhamos aqui e é registrado o reconhecimento, a gratidão, o louvor ao Senhor por parte do salmista. E suas palavras, elas nos mostram que essa é a postura adequada para com aquele que nos trata com tanta graça e misericórdia. Gratidão. A gratidão é algo necessário para o servo de Deus. Curioso que no início do verso 62 é dito que ele se levanta à meia-noite para agradecer ao Senhor. Por que isso é curioso? Porque quando você olha para a Bíblia, poucas atividades são registradas nesse horário, quase não tem. Então veja, que tamanho era o senso de gratidão daquele homem, que mesmo quando ele deveria estar dormindo ali naquele momento, ele estava louvando ao Senhor. Ele estava agradecendo a Deus por sua graça, por sua justiça. Então veja que tamanho era esse senso de gratidão, que mesmo num horário que era incomum, ele reservava um tempo para agradecer ao Senhor, para louvá-lo por sua bondade, por sua justiça. No verso 64, ele menciona palavras de louvor a Deus. Ele diz: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. A terra está cheia da sua bondade. Meus irmãos, não é difícil contemplar a bondade de Deus. Não é difícil. Você vai olhar para o lado e você vai contemplar a bondade de Deus. Você vai ver que toda a terra está cheia da bondade de Deus. Você vai ver que essa bondade é abundante, ela é grande. Você vai perceber isso por todos os lados, em todos os momentos. Um pastor batista, que nos deixou algum tempo atrás, ele disse assim: como é doce saber que não somente há benignidade por todo mundo,
mas a tal abundância dela que a terra está cheia. Nós olhamos isso por todos os lados. Eu estou lendo um livro infanto-juvenil chamado Robinson Crusoe. Já tinha assistido o filme e tive interesse em ler o livro. Então, Robinson Crusoe, ele foi um marinheiro, por assim dizer. Ele se aventurou em algumas viagens marítimas, mesmo contrário aos conselhos do seu pai. O que acontece na história desse homem é que tem um naufrágio, e então ele vai parar numa ilha. Um detalhe interessante é que aquelas pessoas que estavam com ele no naufrágio, todas elas morreram. Apenas ele ficou e chegou até essa ilha. E lá nessa ilha, depois que ele se estabelece lá, ele começa a ficar aflito, a murmurar, a ficar triste por tudo que tinha acontecido. Mas chega um momento que é bem curioso, que ele cai em si e ele passa a notar a bondade, as coisas boas ao redor dele. Ele olha, os meus amigos morreram, eu estou vivo. Há tantas coisas ruins que poderiam ter acontecido comigo, mas eu estou aqui, ainda consegui alguns suprimentos, algumas coisas que podem me ajudar na minha vida aqui na ilha. Então, é bem curioso isso, porque tem um momento que ele passa a dizer que até mesmo nas dificuldades ali, ele pode olhar alguma coisa boa na sua vida. Meus irmãos, assim, nós temos muito que agradecer. Se você olhar ao seu redor, você vai ver muitos motivos para louvar o Senhor. Veja que até mesmo nas dificuldades que nós passamos, nós vamos encontrar motivos para louvar a Deus. Você vai encontrar. Então veja que a terra não somente tem motivos aqui para você contemplar a bondade de Deus, mas como está cheia de motivos para você louvar ao Senhor. Nós olhamos Salmo 147 que diz: louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Meus irmãos, nos lábios do povo de Deus, deve haver o reconhecimento da sua bondade, dos seus cuidados, da sua graça para com as nossas vidas. Então, quando nós analisamos a nossa vida diante do Senhor, a gratidão, ela é necessária. Nós precisamos louvar o Senhor, primeiramente por quem Ele é, e também pelos seus feitos, por sua graça sobre nós. Então, nós olhamos aqui a obediência, nós olhamos a contrição que devemos ter quando nós pecamos diante de Deus, a comunhão que nós precisamos com os nossos irmãos, e olhamos também aqui a gratidão. Mediante isso, eu quero fazer algumas aplicações para os irmãos aqui nessa noite. Quero fazer algumas aplicações seguindo a ordem dos pontos. Quais são a ordem dos pontos? Obediência, arrependimento, comunhão e gratidão. Primeiro, diante do Senhor, o que resta ao seu povo é a obediência à sua vontade revelada. A obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, um cristão genuíno, ele precisa estar atento para colocar em prática a palavra de Deus. Meus irmãos, os sermões que nós ouvimos, os devocionais que nós lemos, que nós fazemos, os livros que você lê, não é apenas para lhe trazer algum tipo de informação e ficar aqui na mente e não ser praticada. Não é apenas para lhe trazer uma informação, mas para lhe mostrar como viver, para lhe mostrar como agradar a Deus. Então, os sermões, os devocionais, a leitura bíblica, tudo aquilo que nós fazemos em relação à palavra de Deus, é com o propósito de nos levar a um viver transformado. A um viver transformado. Não é apenas para você saber de verdades divinas e importantes, para você debater, não. É para você colocar em prática, para você agradar a Deus. É para isso. Esse é o propósito, de você agradar a Deus. Nós não devemos ser lentos, meus irmãos, em observar aquilo que Deus requer de nós. Nós não devemos ser lentos
com frequência nós postergamos a obediência. Talvez você ouviu alguma coisa em algum sermão, você sabe que a sua vida deve mudar e você pensa, a partir do próximo mês eu vou começar a fazer isso. A partir do próximo ano eu vou começar a fazer isso. Não é assim, meus irmãos. Deve ser agora. Deve ser agora. A gente não deve se demorar em obedecer ao Senhor. Porque com frequência, quando você pensa que é para depois, você vai se esquecer. E você vai permanecer no pecado. E você vai se endurecer ali de maneira que aquelas intenções iniciais que você tinha, aquelas resoluções iniciais que você tinha, vão ser totalmente esquecidas. Então não se demore em obedecer ao Senhor. Se Deus está lhe chamando para uma vida em santidade agora, faça isso. Não se demore. Diante do Senhor, o que resta ao seu povo é a obediência à sua vontade revelada na palavra. Uma segunda coisa é que o conhecimento do nosso real estado por meio das Escrituras deve nos levar a um arrependimento e a uma busca de perdão sincera em Deus. Quando nós reconhecemos a nossa falha, os nossos pecados, e é certo que se você parar para analisar a sua vida diante do espelho da palavra de Deus, você vai ver alguma coisa que precisa ser mudada. Então, quando você perceber isso, o que você deve fazer? Você deve ir a Deus. Você deve correr para o Senhor e buscar nele o perdão. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que quando elas pecam, quando elas reconhecem que são pecadoras, sujas, elas pensam assim, não, eu não presto para a comunhão com Deus. Eu não presto para ser um cristão. Deus nunca vai me querer. Meus irmãos, Deus tem prazer em abraçar pecadores arrependidos. Ele tem prazer em abraçar pecadores arrependidos, que se voltam para Ele em contrição. Tem muitas pessoas que têm esse raciocínio errôneo, de que quando elas reconhecem a sua sujeira, o seu pecado, no lugar delas correrem para o Senhor, elas vão para longe. Não é assim, você deveria recorrer ao Senhor, que pode lhe perdoar, que pode transformar a sua vida. Nos nossos momentos de fraqueza, nós devemos recorrer ao Senhor. Ele pode nos transformar, Ele pode restaurar as nossas vidas. Então é a Ele que nós devemos recorrer em arrependimento, buscando seu perdão, reconhecendo que precisamos da sua graça. Uma terceira coisa é que é indispensável para o cristão que ele tenha maturidade em relação às suas companhias e que ele esteja rodeado de pessoas que podem lhe auxiliar na sua caminhada cristã. Um cristão, um servo de Deus, ele tem que ter maturidade em relação às suas companhias. Claro, meus irmãos, nós não vamos nos afastar das pessoas, de todo mundo que não é cristão e se isolar. Já teve gente que fez isso no passado e ainda faz hoje, mas não é bem assim. Mas a gente deve ter maturidade em relação às nossas companhias. Não, embora possa haver exceções, aquela frase popular sobre as companhias, que agora me fugiu à mente, ela é verdadeira. Com quem nós andamos nos mostra aquilo que nós somos também, né? De alguma maneira. Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Embora possa, não seja todo verdadeiro, faz muito sentido. As nossas companhias, elas mostram em algum grau o que nós valorizamos. E isso nos influencia de alguma maneira. Então veja que nós precisamos ter maturidade em relação a isso. Nós precisamos de pessoas cristãs que possam nos ajudar na nossa caminhada. Pessoas maduras que possam nos aconselhar, que possam nos exortar, que possam orar conosco para nos estimularmos à prática do bem. Amizades piedosas, meus irmãos, é sem dúvida um presente de Deus. Amizades piedosas, sem dúvidas, é um grande presente de Deus para nos ajudar na nossa caminhada, para nos ajudar na nossa santificação. Nós precisamos. A vida cristã não se vive sozinha. Você vive ela com outras pessoas. Você precisa de alguém. Você precisa de alguém
Você não pode caminhar sozinho. Você deve caminhar com outras pessoas. Por fim, meus irmãos, os servos do Senhor devem reconhecer a sua grande bondade e devem louvá-lo por isso. Os servos de Deus devem reconhecer a sua bondade, devem ter gratidão em seus corações, devem louvar o Senhor, devem reconhecer a sua graça sobre as nossas vidas. Meus irmãos, a todo tempo, nós respiramos graça, nós respiramos misericórdia, porque nós não merecemos nada da parte de Deus, nada, a não ser condenação. Mas Deus é gracioso conosco. Nós devemos louvá-lo. Louvá-lo por quem Ele é, por seus feitos, por seus cuidados sobre nós. Nós temos muitas coisas, muitos motivos para louvarmos ao Senhor. Se você parar para analisar, você vai ver que isso é verdade. Que você tem tantos motivos, mais do que você poderia listar, para agradecer ao Senhor. E acima de tudo você tem uma bênção, a maior bênção de todas, que é a bênção da salvação em Cristo. Da salvação por meio da obra salvífica de Jesus Cristo. Então, mesmo que você não tivesse nenhuma outra coisa, nenhuma outra posse, mas você tem algo que é precioso demais, que você não poderia comprar com dinheiro algum, e isso já seria motivo suficiente para você louvar o Senhor, para você reconhecer a sua bondade. Então, faça isso. Se você tem murmurado, se você tem se reclamado da vida, pare por um momento e olhe para aquilo que você tem. Olhe para aquilo que o Senhor lhe deu graciosamente. Então você vai ver que os motivos para louvar o Senhor são muitos. São muitos. Que assim, meus irmãos, Deus nos ajude a termos uma vida diante de Deus que é expressa a obediência, o arrependimento pelos pecados, a comunhão e a gratidão. Que assim o Senhor nos ajude. Vamos orar. Santo e glorioso Deus, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelas verdades que podemos aprender por meio dessa passagem. Obrigado por nos trazer à memória verdades importantes sobre a obediência, sobre o arrependimento, sobre a comunhão, sobre a gratidão. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que temos falhado nesses itens. Nos ajude a termos uma postura correta diante de Ti como adoradores. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Não nos deixe perecer no erro, mas que o Senhor transforme as nossas vidas, para que assim possamos Te glorificar. É o que nós te pedimos, Senhor, nesse momento. No nome de Jesus, a nossa oração. Amém.